irmãos, a paz do Senhor. Mais uma vez juntos e mais uma quarta-feira meditando na palavra do Senhor. E nós estamos no último capítulo de Ezequiel. Ezequiel 48, do versículo 1 ao 7, falando das tribos, sim, e a herança da terra que elas receberiam do Senhor, cada uma porção igual. Sim, meus irmãos, mas agora estamos estudando Gênesis 49, falando da Israel terrena, das tribos terrenas, das histórias, sim, baseado em Gênesis 49, e hoje nós vamos falar da tribo de Judá, certo, meus irmãos? Da tribo de Judá, do versículo 8 ao 13. Gênesis 49, versículo 8 ao 13. Judá. Então, essa foi a profecia de Jacó para Judá. Nós vamos saber por que Jesus é da tribo de Judá, meus irmãos. Pois bem, Judá, teus irmãos te louvarão. Esse é o nome de Judá, significa, né? Esta vez louvarei o Senhor. Lembra de Lia, quando nasceu Judá? Judá, teus irmãos te louvarão. A tua mão estará sobre a cerviz de teus inimigos. Os filhos de teu pai se inclinarão a ti. Então, isso significa que essa tribo, meus irmãos, seria exaltada entre os irmãos. Veja, Rúben, ele perde a sua primogenitura e quem é louvado entre os irmãos é a tribo de Judá, não aquele que nasceu primeiro, certo? Então, Judá, essa tribo é que será líder do povo, né? Dos outros filhos. Então, o filho de teu pai e os filhos se inclinarão diante de ti. Então, isso aponta para a autoridade e honra real que a tribo de Judá teria. E isso tem um cumprimento histórico, certo? Nós vemos que Davi é da tribo de Judá e ele se torna rei de Israel. E depois nós temos o cumprimento messiânico em Cristo Jesus, certo? Então, Jesus é da linhagem da tribo de Judá. E eu gostaria de ler com os irmãos em Apocalipse. Vamos lá, Apocalipse capítulo 5, versículo 5 ao 6. Todavia um dos anciãos me disse, não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu. Então, a tribo de Judá seria líder, né? Nós temos Davi como rei e a maioria dos reis de Israel foram da tribo de Judá. E nós temos aqui também, messianicamente, aquele que é o verdadeiro leão, né? O leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos de pé um cordeiro, como tendo sido morto. Então nós estamos nos referindo a Cristo Jesus. É isso, meus irmãos. Então o cumprimento messiânico é em Jesus Cristo, o Messias. E já está falando isso aqui também em Gênesis 49, meus irmãos. No versículo 9, né? Judá é leãozinho, então ele é comparado a um leão, por quê? O leão é símbolo de realeza, força, domínio. Da presa subiste, filho meu. Então isso mostra que o leãozinho, essa tribo, ela é vitoriosa e estará em ascensão. Judá é leãozinho, da presa subsiste, filho meu. Encurva-se e deita-se como leão e como leoa. Quem o despertará? Quem o despertará?
Ninguém ousa confrontar o leão da tribo de Judá. Para ele toda a honra, toda a autoridade, meus irmãos. Então a tribo de Judá é comparada ao leão e dessa tribo sairá Cristo Jesus, o Messias, certo? E por que foi escolhida a tribo de Judá, meus irmãos? Isso nós veremos, certo? Versículo 10, Gênesis 49, versículo 10. O cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de entre os seus pés, até que venha Siló, até. Então essa tribo ela iria reinar, né? Terrenamente falando, a tribo de Judá iria reinar até que viesse Siló. E Siló significa a quem pertence o cetro, o dono de direito. E o dono de direito, meus irmãos, é Cristo Jesus. Então, da genealogia de Judá vem Davi, nós sabemos que de Davi, dessa genealogia, vem Cristo Jesus, dessa tribo. Mas até Siló, a quem pertence o cetro, o dono do direito. Então, quem está reinando agora é o verdadeiro leão da tribo de Judá. E isso está em Isaías, meus irmãos. Vamos lá, Isaías 9, versículos 6 ao 7. Porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros. Amém, amém. E o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Príncipe da paz. E por isso que ele não entra em cavalo, mas ele entra num jumentinho, meus irmãos. É o que a gente vê aqui também em Gênesis 49, versículo 10. Então, voltando ao versículo 9, Judá é leãozinho, da presa subsiste, filho meu. Encurva-se e deita-se como leão e como leoa. Quem o despertará? O cetro não se arredará de Judá, nem o bastão, né, dessa tribo terrena, né, de entre seus pés, até que venha Siló, a quem pertence o cetro, o dono de direito, do direito. E a ele obedecerão os povos, as nações, os povos, entenderam? Então está falando de Jesus, entregando a autoridade a Cristo Jesus. E aqui ele amarrará, versículo 11, ele amarrará o seu jumentinho à vide e o filho da sua jumenta, a videira mais excelente. Amém, amém. Lavará as suas vestes no vinho, porque ele vai morrer, né? A morte de cruz por nós. E a sua capa em sangue de uvas. Meus irmãos, os seus olhos serão cintilantes de vinho e os dentes brancos de leite, o que mostra a pureza. Eu gostaria de ler em Zacarias. Vamos lá, meus irmãos, vamos lá. Zacarias 9:9. Zacarias 9:9. Alegra-te muito, ó filha de Sião. Exulta, ó filha de Jerusalém, eis aí te vem o teu rei justo e salvador, amém, amém, salvador, redentor, remidor, humilde, montado em jumento, num jumentinho cria de jumenta. Sim, isso se cumpre em Mateus 21, versículo 5. Dizei à filha de Sião, eis aí te vem o teu rei, humilde, montado em jumento num jumentinho, cria de animal de carga. Então Jesus, ele não usa um cavalo quando entra, né, em Sião, em Jerusalém. Diferente dos cavalos, o jumento é montado por quem vinha em paz. Então o reino dele é de paz, para trazer paz.
conciliação entre Deus e os homens. Sim, meus irmãos, ele é o primogênito. Ele tem a primogenitura, meus irmãos. E ele, sim, gera muitos filhos ao Pai e nos dá um novo nome, nós que estávamos mortos. Sim, meus irmãos, ele veio em paz, mostrando um reino de paz, não de opressão e de guerra. Gostaria de ler agora em 1 Reis. Vamos lá, meus irmãos. 1 Reis, capítulo 1, versículo 33. Disse-lhes o rei, aqui rei Davi, tomai convosco os servos de vosso senhor e fazei montar meu filho Salomão, né, descendente de Davi, na minha mula e levai-o a Gion. Então eles não usavam cavalo, que o cavalo é símbolo de guerra, mas o Messias, ele vem em mansidão. Na primeira vinda, né, o Senhor Jesus veio em mansidão, trazer salvação. E ele lava as suas vestes no vinho, a sua capa em sangue de uvas. É a obra redentora de Jesus quando ele dá a sua vida por nós na cruz. E os dentes são mais brancos que o leite, a pureza. Ele veio puro, morreu por nós e ressuscitou em vitória. E aí nós perguntamos, por que Deus escolheu a tribo de Judá? Por que Deus escolheu a tribo de Judá? Porque a primeira tribo, né, pela ordem da criação, foi desqualificada. Então, nós vamos ver essa história de Judá no capítulo 38 de Gênesis, meus irmãos. Vamos lá. Gênesis 38, meus irmãos, a linhagem de Judá está em perigo, meus irmãos. Essa é uma história de transformação. Ah, meus irmãos, vamos lá, versículo 1. Bom, aconteceu por esse tempo que Judá se apartou de seus irmãos. Então quer dizer que ele se separou de seu pai, de seus irmãos e foi para outro lugar, foi para uma cidade dos cananeus. Sim, meus irmãos, ele se afastou do Senhor. Aconteceu por esse tempo que Judá se apartou de seus irmãos e se hospedou na casa de um adulamita. É da cidade de Adulão. É uma cidade antiga de Canaã, uma região montanhosa, né, de Judá, que ficava ao sul ou sudoeste de Jerusalém, mas a tribo de Judá ela conquistou essas terras mais tarde após a conquista. Mas aqui, nesse momento, ela pertence aos cananeus. Isso aconteceu depois que Judá se separou dos seus irmãos, depois da venda de José. Então, depois que ele vendeu José, aconteceu aquela atrocidade na família, que eles fizeram aquilo com José, né? Filho de Raquel. Ele vai embora, ele se separa de seus irmãos depois daquele pecado. E ele se casa com uma mulher cananeia chamada Sua, e ele se mistura com os cananeus. Então ele se distancia realmente da família, dos caminhos de Deus e foi por um lugar de separação. E claro que ele tinha alguma coisa assim que ele passou de mensagem, né, do Senhor para os filhos dele, mas foi tudo assim de uma forma meio que conturbada, né? É o que nós vamos ver aqui nessa história. Aconteceu por esse tempo que Judá se apartou de seus irmãos e se hospedou na casa de um adulamita. Esse adulamita aí vai ter o que falar. Chamado Ira. Ali viu Judá a filha de um cananeu chamado Sua. Ele a tomou por mulher e a possuiu. E ela concebeu e deu à luz um filho, e o pai lhe chamou Er. Então, o primeiro filho, Er, significa acordado.
Versículo 4. Tornou a conceber e deu à luz um filho. A este deu a mãe, não o pai, mas a mãe, o nome de Onã, que significa forte. Continuou ainda e deu à luz outro filho, cujo nome foi Selá, certo? Selá significa uma petição. Ela, né, Suá, estava em Quezibe quando teve. Judá, pois, tomou esposa para uma esposa cananeia, né, para o filho primogênito que teria a primogenitura, que aí ia receber a bênção do Senhor, entendeu? Só que ele casou esse filho com uma cananeia. Porém, o primogênito de Judá era perverso perante o Senhor. Peraí, vamos para o versículo 6. Judá, pois, tomou esposa para o seu primogênito, só falando o nome dela. O nome dela era Tamar, que significa palmeira, Tamar. Agora esse primeiro filho, porém o primogênito de Judá, porém o primogênito de Judá era perverso, meus irmãos. Ele era perverso. Então ele era mau, ele era ruim, ele era nocivo, corrompido, agia contra os caminhos de Deus, ele provocou a ira do Senhor, ele era uma oposição aberta à vontade de Deus. Ele não tinha arrependimento nenhum. Meu Deus, como que esse homem pode ser o primogênito e receber a bênção do Senhor? Ele foi o primeiro, mas com esse coração, né, meus irmãos? Aqui a Bíblia fala, porém, o primogênito de Judá era perverso perante o Senhor, pelo que o Senhor o fez morrer. Morrer. E aí, meus irmãos, vem a lei do levirato, que significa o seguinte: a Tamar, como era viúva, ela tinha que suscitar nome ao falecido. Essa é a lei do levirato, para dar uma genealogia, um nome, preservar o nome do falecido, certo? Mas aqui a família está num declínio moral, né? Total. Então, a esperança de Tamar era ter um filho, então, com o segundo filho de Judá. É isso. Onã. Porque essa era a lei do levirato, para preservar o nome, meus irmãos. O dever do cunhado era preservar o nome do irmão falecido para que ele tivesse propriedades, terras, uma herança, preservasse o nome e uma genealogia, certo? A primogenitura está em jogo nesse momento. E eu quero ler para os irmãos Deuteronômio. E olha que a lei ainda não existia, mas já existia não escrita. A lei escrita não existia, mas a lei verbalizada, ela já existia. Então, a lei do levirato deveria ser cumprida. E ela escrita está em Deuteronômio 25, versículos 5 ao 10. Olha só, vou ler para os irmãos. Se irmãos morarem juntos e um deles morrer sem filhos, então a mulher do que morreu não se casará com outro estranho, fora da família, porque tem que suscitar o nome para o falecido. Seu cunhado a tomará e a receberá por mulher e exercerá para com ela a obrigação de cunhado. O primogênito que ela lhe der será sucessor do nome, estão vendo, meus irmãos, do nome do seu irmão falecido, para que o nome deste não se apague em Israel. Porém, se o homem não quiser tomar sua cunhada, subirá este à porta aos anciãos
e dirá: meu cunhado recusa suscitar a seu irmão nome em Israel. Então a mulher ela deveria estar preocupada com essa sucessão, né? Esse nome, essa genealogia, a primogenitura. Veja que nós não estamos em Deuteronômio nessa época. Nós estamos numa cidade cananeia que não tem ancião nenhum, certo? Então vamos lá. Meu cunhado recusa suscitar a seu irmão nome em Israel, não quer exercer para comigo a obrigação de cunhado. Então os anciãos da sua cidade devem chamá-lo e falar-lhe. E se ele persistir e disser não quero tomá-la, então sua cunhada se chegará a ele na presença dos anciãos e lhe descalçará a sandália do pé e lhe cuspirá no rosto e protestará e dirá: assim se fará o homem que não quer edificar a casa de seu irmão. E o nome de sua casa se chamará em Israel a casa do descalçado. Meus irmãos, só que agora nós estamos numa cidade chamada Adulão, uma cidade cananeia, onde ninguém conhece a lei do Senhor, são pessoas totalmente idólatras, certo? E essa mulher, por meio de Judá, ela escutou alguma coisa da palavra do Senhor e nós estamos falando de Tamar agora, né? Tamar que ficou viúva. Tamar que ficou viúva, ela escuta essa história e ela valoriza a bênção da primogenitura. Olha que milagre. Uma cananeia que recebeu migalhas, né? Migalhas da palavra do Senhor. Mas o que ela entendeu, ela valorizou e agora ela quer cumprir a lei do levirato, porque ela valoriza a bênção da primogenitura. Amém e amém. Numa situação completamente adversa e oposta, numa cidade idólatra, que não conhece o Senhor, mas o que ela aprendeu pouco. Então, meus irmãos, essa mulher valorizou essa genealogia, a bênção do primogênito. Amém, amém. Voltando lá, meus irmãos, para Gênesis capítulo 38, versículo 9. Bom, vou voltar para o 8, né? Então disse Judá a Onã, versículo 8, na verdade. Então disse Judá a Onã, depois que Er morreu, primogênito, e Tamar ficou viúva. Possui a mulher de teu irmão. Cumpre o levirato e suscita descendência a teu irmão. Sabia, porém, Onã, que o filho não seria tido por seu, porque o filho seria do irmão primogênito Er que morreu. Ou seja, a herança seria, parte da herança de seus filhos seria para os filhos de Er, por meio dele, certo? Sabia, porém, Onã que o filho não seria tido por seu, e todas as vezes que possuía a mulher de seu irmão, deixava o sêmen cair na terra para não dar descendência a seu irmão. Então, essa ordem de Judá, Onã recebeu de forma má, porque ele iria perder a porção da herança da família para Tamar, porque Tamar seria então herdeira de uma forma que para os filhos dela essa herança seria, certo? Porque Er morreu, mas ela suscitaria o nome ao falecido. E esse pecado foi tão grande diante do Senhor, mas tão grande, foi um ultraje tão grande à viúva, à sua família, que Deus também matou Onã. Sim, meus irmãos, é o que está no versículo 10. Isso, porém, que fazia era mal perante o Senhor, pelo que também a este fez morrer. Mais um morreu. Judá tá ficando sem filho, meus irmãos. Tá ficando sem filhos.
Como é que vai ficar a primogenitura nessa família? Tá indo de mal a pior. E aí, já que o primeiro morreu, o segundo morreu, eu acho que Judá deu culpa para Tamar, como se ela tivesse algo negativo nela que matasse todos os filhos dele, né? Porque ele agora deu uma enrolada geral na Tamar. Versículo 11. Então disse Judá a Tamar, sua nora: permanece viúva em casa de teu pai. Olha como que ele está sendo insincero aqui, né, meus irmãos? Tá bem evidente. Tá bem evidente que ele tá dando uma enrolada, né? Porque ele não queria arriscar a sorte do último filho que lhe restava e nem enfrentar a ira de Tamar falando isso. Foi isso que aconteceu, né? Olha aí, Tamar, permanece aí viuvinha aí na casa do teu pai, pobrezinha aí na casa do teu pai, até que Selá, meu filho, venha a ser homem. Pois disse, para que não morra também este como seus irmãos. Assim Tamar se foi, passando a residir em casa de seu pai. É um ping-pong, né? Mandou de volta para casa do pai. Bom, meus irmãos, e agora vem, né, a feminilidade de Tamar, a feminilidade cristã de Tamar. Certo, meus irmãos? Essa mulher de fé, né? Mas alguém dirá, tu tens fé. Tu pode até conhecer a palavra do Senhor, do Levirato, mas eu tenho as obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Amém, amém. Vamos ver então como Tamar mostrou a sua fé. Bom, então, né, o direito aqui dela, né, tá realmente em perigo e ela tá interessada no direito da primogenitura, nessa linhagem de Judá. Ela se interessou, ela entendeu. No decorrer do tempo, morreu a filha de Suá, mulher de Judá. Então, Judá também fica viúvo. E consolado Judá, ou seja, depois dos dias de luto, subiu aos tosqueadores de suas ovelhas em Tímna. Ele e seu amigo Ira, o Adulamita. Lá vai esse amiguinho bom que ele tinha, né? Cananeu. Acompanhava ele em tudo, né? Bom, meus irmãos, então aqui é a época da tosquia das ovelhas. E essa tosquia das ovelhas era um momento de alegria, um momento festivo. E veja que Judá já tinha passado os dias de luto e agora ele está muito feliz, certo? Era a época de primavera, uma época quente. Bom, meus irmãos, a tentação está aguçada pelo culto cananeu. Por quê? Nós estamos falando de uma cidade cananeia, onde existia então o culto cananeu, que incentivava a fornicação ritual com magia de fertilidade. Era isso. Por quê? Porque eles acreditavam que com essa fertilidade eles poderiam então ter várias ovelhas, o rebanho se multiplicaria e na agricultura também tudo iria ser próspero. Certo, meus irmãos? Então, no decorrer do tempo, morreu a filha de sua mulher de Judá, e consolado Judá subiu aos tosqueadores de suas ovelhas, ele foi para essa festa em Tímna, ele e seu amigo Irá, o Adulamita, um cananeu, né? E o comunicaram a Tamar: eis que o teu sogro sobe a Tímna para tosquear as ovelhas. E aí Tamar, ela age com astúcia para que a sua linhagem continuasse,
certo? Sim. Versículo 14. Então ela despiu as vestes de sua viuvez e, cobrindo-se com um véu, se disfarçou e se assentou à entrada de Enaim, no caminho de Timna, pois via que Selá já era homem. Então ela já começou a entender que Judá estava enrolando, né? Pois via que Selá já era homem e ela não lhe fora dada por mulher. Então ela teve aqui muita astúcia. Então ela se vestiu de prostituta cultual. Colocou um véu e o véu confirma isso, né? Que somente prostitutas cultuais e mulheres casadas podiam usar esse véu. E foi o que ela fez, porque ela tinha um plano. Tu tens fés e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Foi isso que aconteceu. Versículo 16. Então se dirigiu a ela no caminho e lhe disse, versículo 15, vendo-a ajudar, teve-a por meretriz, pois ela havia coberto o rosto. Versículo 16. Então se dirigiu a ela no caminho e lhe disse, vem, deixa-me possuir-te, pois não sabia que era sua nora. Ela respondeu, que me darás para coabitares comigo? Sim, meus irmãos, e aí acontece uma coisa muito interessante, que ela pede as coisas mais importantes, tipo um documento de identidade de Judá. Ele respondeu, enviar-te-ei um cabrito do rebanho. Perguntou ela, dar-me-ás penhor até que o mandes? Então, uma garantia, um penhor. Ela queria uma garantia de que o cabrito seria lhe entregue. Isso foi o que ela disse para Judá, mas na verdade ela estava garantindo a vida dela, um penhor que garantisse a vida dela, certo? Respondeu ele, que penhor te darei? Ela disse, o teu selo. Sim, meus irmãos, ela está pedindo uma das coisas mais importantes, o selo. Meus irmãos, o teu cordão e o cajado que seguras. O selo poderia ser um anel, era cilíndrico e era pendente no pescoço, fazia parte do vestuário de todo homem de posição. É tipo um documento de autoridade pessoal. Então ele está entregando para ela uma autoridade, certo? O cordão fazia parte, né, desse anel. Ele era um fio tecido pendurado ao pescoço. Ele complementava o selo e aí era como se ele estivesse dando autoridade e consentimento para ela. E o cajado era distintivo do seu dono. Esse cajado era para apoio da caminhada e defesa. Então, Tamar usou isso para garantir justiça e cumprimento da promessa, mas não era só para receber um cabrito. O que ela tinha em mente era a bênção da primogenitura, meus irmãos. Era isso que ela queria. Amém, amém. E ela não é condenada por isso. Meus irmãos, eu quero ler um texto interessante em Oséias. Oséias 4,14. Então, muitas pessoas condenam Tamar por estar vestida de prostituta cultual, mas ela estava cumprindo a lei do levirato, a lei do Senhor. E tem um texto muito interessante em Oséias 4,14. Não castigarei vossas filhas que se prostituem, nem vossas noras quando adulteram,
porque os homens mesmos se retiram com as meretrizes e com as prostitutas cultuais sacrificam, pois o povo que não tem entendimento corre para a sua perdição. Meus irmãos, como estava a vida do patriarca, a vida de Judá nesse momento. Ele estava totalmente longe dos caminhos do Senhor. E Deus usou essa mulher, meus irmãos, essa mulher. E qual é o veredito de tudo isso, meus irmãos? Qual é o veredito de tudo isso? Versículo 18. Respondeu ele: que penhor te darei? Ela disse: o teu selo, eu quero o teu selo, o teu cordão e o cajado que seguras. Ele, pois, lhe os deu e a possuiu, e ela concebeu dele, meus irmãos. Sim. Versículo 19 ao 26. Levantou-se ela e se foi, tirou de sobre si o véu e tornou as vestes da sua viuvez. Versículo 20. Enviou Judá o cabrito por mão daquele amiguinho cananeu, por mão do Adulamita, seu amigo, para reaver o penhor da mão da mulher, porém não a encontrou. Claro, não existia aquela prostituta cultual, era outra mulher. Versículo 21. Então, o Adulamita, então perguntou aos homens daquele lugar, onde está a prostituta cultual que se achava junto ao caminho de Enaim? Responderam: aqui não esteve meretriz nenhuma. Amém, amém. Todos pecaram e carecem da glória de Deus, mas Cristo Jesus é o primogênito dos primogênitos que deu a sua vida por nós e nos lavou com seu sangue, nos tornando puros novamente, meus irmãos. Aqui não tem meretriz nenhuma, meus irmãos. Quem tem Jesus tem vida e é purificado dos seus pecados. Tendo voltado a Judá, disse: não a encontrei. E também os homens do lugar me disseram: aqui não esteve prostituta cultual nenhuma. Respondeu Judá: que ela o guarde para si, para que não nos tornemos em opróbrio. Mandei-lhe com efeito o cabrito, todavia não a achasse. Ele estava mais preocupado em dar o cabrito para a mulher do que o pecado dele, a omissão da lei do levirato, a valorização daquilo que o Senhor tinha dado a ele como um homem de liderança. Meus irmãos, ele tinha que rever a questão da primogenitura. Versículo 24, meus irmãos, passados quase 3 meses, foi dito a Judá: Tamar, tua nora, adulterou, pois está grávida. Nossa, que bafafá, meus irmãos, que escândalo! Coitada da Tamar, meus irmãos. Tamar, tua nora, adulterou, pois está grávida. Então disse Judá: tirai-a fora para que seja queimada. Meus irmãos, era isso que ia acontecer com todos nós se não tivéssemos Jesus, meus irmãos. Iríamos todos nós seríamos queimados, meus irmãos. Tirai-a fora para que seja queimada, longe de Deus na agonia. Meus irmãos, mas nós temos o penhor do Espírito Santo como garantia da salvação e da redenção. Jesus, ele cumpriu a lei do levirato, ele morreu por nós e suscitou em nós um novo nome e uma herança e ainda nos deu o Espírito Santo. Amém, amém. Aleluia. Tirai-a fora para que seja queimada.
Meus irmãos, em tirando-a, mandou ela dizer a seu sogro: do homem de quem são estas coisas que eu concebi? De quem é isso? E disse mais: reconhece de quem é este selo e este cordão e este cajado? Reconheceu-os Judá e disse: mais justa é ela do que eu. E assim Judá se arrepende dos seus pecados, meus irmãos. Essa mulher, ela mostrou que com aquele penhor ela poderia ser redimida, mostrando o significado do levirato e dessa genealogia, porque da tribo de Judá surgiria Cristo Jesus, o Salvador, o primogênito dos primogênitos, meus irmãos. Mais justa é ela do que eu, porquanto não a dei a selar meu filho. Então aqui ele confessou o pecado. Essa mulher garantiu a salvação do sogro, meus irmãos. E aqui diz que ele nunca mais a possuiu. E esse ato foi considerado por Deus um ato de amor, um ato de justiça, um ato de fé, e ela foi justificada. Mas alguém dirá: tu tens fé e eu tenho obras. Foi isso que ela falou para Judá: mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. E a minha fé é no selo, é no cajado, meus irmãos. Sim, aqui está a autoridade, a promessa, o penhor que o Senhor nos dá, o Espírito Santo em nós. Amém, amém. E Deus, o que ele fez? Ele viu que Judá se transformou nesse momento. E aconteceu, versículo 27, que estando ela para dar à luz, havia gêmeos no seu ventre. Ao nascerem, um pôs a mão fora. Esse seria o primogênito. Mas não foi como a ordem da criação, porque Deus vê o coração. E a parteira, tomando ali, atou um fio encarnado, e disse: este saiu primeiro. Mas não foi o primeiro quem Deus escolheu, porque ele escolhe quem muda o coração. E Judá, ele se transformou no momento que foi realmente confrontado com Tamar, porque Deus a usou. Versículo 29. Mas recolhendo ele a mão, o primeiro filho, saiu o outro. E Jesus é o outro primogênito dos primogênitos. Não é da tribo de Levi, mas de Melquisedeque. E ela disse: como rompeste saída? E lhe chamaram Perez. Depois lhe saiu o irmão, em cuja mão estava o fio encarnado, e lhe chamaram Zerá. Então Perez, ele na verdade tomou a primogenitura, ele rompeu, e foi isso que Tamar fez. Ela rompeu uma cananeia com o que ela sabia do significado da primogenitura, da bênção do Senhor. Ela rompeu e ainda fez com que Judá se transformasse, tivesse um encontro com Deus. E é isso que Deus quer em nós, no nosso coração, uma transformação. Coração de pedra em carne, frutificar. E foi isso que aconteceu na vida de Judá, e por isso Jesus é da tribo de Judá, porque Judá se arrependeu dos seus pecados. E essa é a missão de Cristo Jesus, que nós nos arrependamos do nosso pecado e nos transformemos e geremos o Filho em nós. Como rompeste saída? E lhe chamaram Perez. Depois lhe saiu o irmão, em cuja mão estava o fio encarnado, e lhe chamaram Zerá. Então foi uma luta. Perez tomou a primogenitura, e Zerá é o que parecia que ia ser primogênito, mas não foi.
Perez, o que rompe, é considerado primogênito nas genealogias e foi a linhagem dele que levou Davi e assim a Cristo. Ele rompeu a ordem natural. Ele saiu à frente, desafiando a marca da aparente da primogenitura. Deus não escolhe segundo as aparências humanas. Deus inverte as ordens humanas. Os últimos serão os primeiros. E Jesus Cristo é o irmão redentor. Amém, amém. O menor que servia a todos. É hoje o Rei dos Reis. É o Redentor que toma para si a igreja, a viúva, a humanidade desamparada, restaurando as nossas vidas, o nosso nome e a nossa herança. Jesus cumpre espiritualmente aquilo que o Levirato apontou. Ele dá filhos gerados no Espírito Santo a Deus, ao Pai, e ressuscita o nome morto e assegura nossa herança eterna. Amém, amém. Jesus diz: tu tens fé, mas eu tenho obras. Eu fiz tudo isso por você. Mostra-me essa tua fé sem as obras e eu com a cruz mostrarei a minha fé. Amém, amém, meus irmãos. E só para provar, Gênesis 43, versículo 9. Judá tem uma transformação tão grande na vida dele, tão grande, que no momento em que ele tinha que defender Benjamim, ele se coloca na brecha como Jesus se colocou na brecha por nós. Olha o que ele diz aqui, Gênesis 43, 9. Eu serei responsável por ele, Benjamim. Da minha mão requererás. Se eu não trouxer e não te puser à presença, serei culpado para contigo para sempre. Então ele se coloca na brecha pelo seu irmão. Ele aprendeu. Ele se converteu. E por isso Jesus é da tribo de Judá, leão da tribo de Judá, porque o leão, o verdadeiro leão, ele transforma vidas. Amém, amém. E é essa mensagem que eu queria passar para os irmãos nessa quarta-feira. Amém, amém. Senhor Jesus, muito obrigada, Senhor, porque tu atingistes o nosso coração. Quão pecadores nós éramos, longe de ti, sujos, imundos, distantes do Pai, de Deus. Éramos como o filho pródigo na lama. Muito obrigada pela tua palavra, Senhor Jesus, e pelo que tu fizestes na cruz para nos redimir, para tirar a viuvez do nosso coração. E hoje ainda temos o penhor do Espírito Santo em nós. E podemos ter segurança que somos gerados no Espírito. E que temos uma herança eterna, que é a sua pessoa em nós. O Criador em nós. A glória de Deus em nós. O Cristo gerado em nós. Muito obrigada, Senhor Jesus, por isso, Senhor, e por uma transformação no nosso coração. Como Judá se transformou, em o nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Inscreva-se nesse canal, deixe seu like. Pastor Natanael, não importa o que fomos no passado, o pecado, mas Jesus, ele nos gerou uma nova vida. Ele é o primogênito dos primogênitos. Ele é a lei do levirato. Ele cumpre o levirato em nós. Ele é o nosso irmão redentor. Ele restaurou nossa vida, o nosso nome, a nossa herança. E mudou o nosso coração, a nossa atitude. E nos fez frutificar. E vamos sempre agradecer, porque isso é o mais importante que nós podemos levar da vida. Tudo passa, tudo é passageiro, mas a vida restaurada em nós por Cristo Jesus, isso é algo eterno que vamos levar para sempre. Amém e amém. Até a próxima quarta-feira.
on the map.